vamos nós, mais uma segunda noite com as corujas, as pessoas que realmente estão dispostas a buscar sabedoria. Olá, Júlia, tudo bom? Então, boa noite, corujas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Me chamo Vivi Santos, sou psicóloga clínica, mentora, filósofa, bruxa, espiritualista, taróloga, artista, e nenhum desses títulos me define. Mas é um pouco de mim para me apresentar para vocês. Eu sou uma pessoa que estou galgando um caminho em busca constante pela sabedoria. Então eu estou buscando sempre conhecimentos, aprender mais e ao mesmo tempo de viver de acordo com as virtudes, os valores humanos mais elevados e tal. E nesse movimento estou buscando também me conectar com a espiritualidade, porque eu vejo que tudo é uma coisa só, é um caminho, tá? Então essa busca de conectar com a espiritualidade de forma autorresponsável, me tornando uma pessoa mais autoconsciente de mim, né? De forma ativa, tentando de fato me conhecer, me trabalhar, certo? E o meu propósito aqui é trazer conteúdos para vocês, onde eu possa trazer algum conteúdo que vocês possam se identificar, refletir, levar algo daqui para a vida, né? Que possam trabalhar alguma coisa de forma prática a partir do que eu estou trazendo, certo? E assim poder viver também de forma mais autoconsciente, com mais autorresponsabilidade. Consecutivamente, isso vai refletir também nas suas relações sociais, amorosas, familiares, enfim. E também com a tua espiritualidade, porque as coisas não estão separadas, elas estão interligadas, certo? Então aqui, meu propósito é te ensinar como transformar a sua vida a partir do momento de você despertar a tua autoconsciência e trabalhar isso de forma ativa, certo? Boa noite, Celine. Tô falando certo teu nome, mulher? Por um acaso eu acho que não. Seni. Boa noite, Seni. Rafa, boa noite, Rafa. Tudo bem com vocês? Então as lives, elas acontecem toda segunda-feira à noite, às 20 horas, aqui no perfil do Instagram, certo? Sempre eu trago um tema diferente, um tema que alguma pessoa, algum seguidor também pede para poder ajudar também nesse processo. E aí eu disponibilizo posteriormente na plataforma do YouTube, certo? Para você assistir, compartilhar com quem você acha que merece também esse conhecimento. Então, já agora eu vou falar com você que está aí assistindo no YouTube. Seja bem-vindo ao meu canal, sinta-se à vontade para comentar, curta a live, não esquece de curtir. Se inscreve também no canal para você receber mais conteúdos desse gênero, tá? E você que está aqui assistindo comigo ao vivo, fique à vontade também, sinta-se à vontade. Oi, é a Dilma, né? A Barbie Cosméticos, é a Dilma. Hoje o tema foi ela que indicou, e aí eu trouxe esse tema a partir dessa referência dela, tá? Então, perguntem, comentem, participem, eu vou adorar a participação de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Olá, Valquíria, tudo bem? Valquíria Sorridente, adorei o nick dela. Hoje o tema é um tema que talvez seja dolorido para algumas pessoas, né? Mas é um tema importante. Estou tentando centralizar, mas eu não estou conseguindo. Pronto. É um tema importante, certo? O nome do tema de hoje é o afastamento dói. Mas a gente pode aprender com ele. Então, como é que eu posso reagir a esse afastamento? Olá, Dona Paola. Então, como é que a gente lida com isso, né? Muitas vezes, esse afastamento, ele acontece de forma comunicada e de outras vezes não comunicada. Ou, às vezes, de forma brusca ou de forma parcelada. Aos poucos vai indo embora. Tudo bem. E contigo tá tudo bem também? Então, quando alguém se afasta da gente
que a gente gosta muito, que a gente tem um apreço, sem explicação, é natural que a gente sofra. Porque, de alguma forma, isso vai trazer à tona o nosso vazio e um turbilhão de pensamentos e emoções que tem a ver com a nossa mente, com o que a gente pensa sobre as coisas, certo? Eita, minha filha! Ai, meu Deus do céu, que dó! Me preparando para levar um monte de tapa na cara nessa live. Ah, eu espero que sejam para acordar, né? Enfim, eu também tô me preparando para levar tapas, porque não é porque eu tô aqui que eu também não vou apanhar de mim mesma nesse processo, tá? Não se preocupe que a gente tá junto nesse rolê. Mas é importante, isso é tão legal, porque a gente troca muito os conhecimentos com as pessoas e tá se preparando, tô tentando. Porque, por exemplo, esse tipo de assunto pode ser um assunto que eu esteja precisando ouvir também, seja um assunto que eu preciso olhar para dentro de mim e não esteja olhando. E aí o convite de alguém, fala sobre determinado assunto, ou quando vem na clínica mesmo, né, no processo terapêutico, vem às vezes pessoas que estão com temas e questões muito parecidas com os meus temas. Aí olha assim, gente, olha o convite aqui para trabalhar. Preciso desenvolver esse rolê aqui. E aí, quando a gente se abre para isso, para escutar, né, essas intervenções que a gente nem sabe de onde é que vem, de tão doido que é muito maluco. E aí eu gosto de levar essas intervenções para o divino mesmo, para o espiritual. Só pode ser uma intervenção espiritual, olhando para mim e dizendo, bichinha, ó, bora trabalhar isso aqui, bora. Porque assim, tu tá precisando. Tu tá precisando. Aí a gente olha assim, é mesmo. Vamos lá. Então vamos junto comigo nesse rolê? Quem é que segura minha mão aqui? Pra ir comigo nesse rolê aqui? Ai, que bom, que fico feliz que você tenha compartilhado o seu tema. Porque foi um tema tão cuidadosamente criado que aí hoje eu até olhei assim pra ele, gente, esse tema é pra mim hoje, não pode um negócio desse. Eu acho que foi combinado, tu e o Rafa combinou, não foi não, ô Dilma? Mas vamos lá, vamos lá, o Rafa é meu amigo, então ele talvez saiba mais ou menos do porquê do meu rolê, com medo do caramba, mas segurou, meu Deus. Ai, que bom, vamos lá junto. Então, a nossa mente, quando a gente vivencia esse tipo de rolê, de alguém se afastar da nossa vida e a gente não entende por quê, nem pra quê, só foi-se embora, a nossa mente começa a buscar respostas. Tenha vergonha. Começa a buscar respostas, tenta preencher lacunas. E aí cria narrativas. A nossa mente cria narrativas baseadas geralmente no nosso medo, no que nos falta. E aí a gente começa a acreditar que essa é a verdade. Então o outro se afastou por quê? Porque eu não mereço ser feliz. Porque eu devo ter alguma coisa de errado. E aí você vai colocando sempre algo tão pesado. E essas coisas pesadas, se você começar a anotar elas e olhar para elas, você vai começar a perceber que elas são as suas sombras, os seus medos, traumas passados, questões que você vivenciou em algum momento da sua vida. Não tinha a capacidade de compreender o que aconteceu naquele momento, internalizou como algo que era sobre você, e aí pronto, você tá levando para a vida essa questão, tá? Mas, e aí é uma coisa que a gente faz com muita constância, que é supor muito as coisas. Eu suponho que o outro deixou de falar comigo porque
taraná, taraná, taraná. E aí você preenche essa lacuna que não foi respondida de forma clara do outro para você. Mas sabe o que é louco? Mesmo que se o outro te respondesse, provavelmente você ainda não ficaria satisfeito com essa resposta. Se você for uma pessoa ansiosa, tiver com a autoestima baixa, não tiver consciência do valor que você tem, possivelmente isso vai se sustentar nessa questão. Olá, Fernanda. Seja bem-vinda, fique à vontade. Então, muitas vezes sustenta nessa questão. Ah, é por isso. E aí isso vai doendo, vai machucando, vai criando aquela angústia, aquele peso, aquele vazio. E supor é muito ruim, né? Porque a gente não tem como ter certeza. Eu só vou ter a suposição, porque eu não tenho a certeza. O outro foi-se embora e não me disse nada. Não me responde, não me dá um feedback sobre o que aconteceu. E aí, muitas vezes, a depender de como você se comporta nas relações, você tende a começar a mandar muitas mensagens. Ou buscar com constância se reaproximar dessa pessoa para entender o que aconteceu, ou para ter uma relação mais próxima com ela da forma como você supõe que existia. E aí eu vou deixar bem claro, supõe que existia, tá? Mas na frente eu vou falar melhor sobre isso. Só que nesse movimento da pessoa indo embora, no lugar de você ficar desesperada ou desesperado em busca desse outro, o melhor a se fazer nesse processo é olhar para dentro. Porque aí sim você vai conseguir fazer alguma coisa a respeito. Certo? E aí, ao olhar para dentro, você vai entender a situação e vai conseguir a sua situação. Deixando bem claro, não é a situação do todo. Porque sobre o outro eu não tenho como ter controle e acesso. Porque ele pode até falar, mas pode ser falas que não seja a verdade de fato sobre a coisa. E aí, no fim, eu nunca vou saber de fato se é verdade, se não é verdade, se é isso, se não é. Mas se eu olhar para dentro, eu vou saber qual é a minha verdade sobre essa questão. O que está acontecendo comigo a partir dessa interferência do outro ir embora, do outro sair da minha vida. Olá, missionária Cleonice, seja bem-vinda. Mais Mior de Bom também, seja bem-vinda. Fique à vontade. Então, assim, quando a gente olha para dentro, a gente começa, se a gente tiver um pouco mais de consciência, e aí é o meu convite, e aí aqui tá eu para poder trazer algumas questões para você parar para refletir. Então você pode inclusive anotar, né? Eu trouxe cinco perguntas que você pode estar se fazendo a todo momento ali sobre aquela questão específica com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Porque pode ser uma história recorrente na sua vida. Pode ser um ciclo que se repete. Sempre as pessoas vão, sem explicação. O que isso de fato quer te dizer? E quando as coisas se repetem assim, é porque você precisa olhar para elas com mais cautela, com mais calma. Talvez tenha algo ali a te dizer que você não esteja percebendo. E vamos lá. A primeira pergunta seria, tá, a pessoa foi embora da sua vida. O impacto desse afastamento, por que que dói tanto? Por que dói tanto esse afastamento? Eu vou falar sobre cada questão aos pouquinhos, tá? Eu vou resumi-las aqui rapidamente, só as questões, e depois eu vou falar sobre cada uma. A outra pergunta, né, seria, você perdeu a pessoa
ou a ideia que você criou sobre essa pessoa? Tô dando um tempinho para você anotar qualquer coisa, ou então meditar. A terceira seria: o que esse afastamento desperta em você? Perceba o que esse afastamento desperta em você. Sua raiva, sua ira, seu medo, angústia, o vazio, sentimentos específicos, ansiedade. O que está sobre o seu controle dentro dessa situação? Essa é a quarta pergunta. E a quinta e última seria: como você pode reagir com maturidade em cima dessa questão? E aí, como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Nesse iniciozinho aqui da live, como é que tá chegando até você essas questões? Uma coisa que é importante também eu trazer a princípio, pode ser que essa live seja uma das lives doloridas, mais doloridas até, não sei se é porque me traz questões também, mas talvez você sinta tanta dor ao ponto de chorar. Então chore, não se prive de chorar. Chore. A gente tá junto, segurando a mão do outro. Então, vamos lá. Tá bem reflexivo? Tô sentindo alívio com um pouco com receio. Faz sentido e acho que estou começando a aceitar isso. Que bom, que bom. Vocês viram que eu tô um pouquinho melhor? Antes, na última live, eu tava tossindo ainda bastante. Mas eu já não tô. Ainda tem um pigarro assim, mas eu já não tô. E já voltei pra academia também. No projeto. Vamos lá, para a primeira pergunta então. Vou começar a descrevê-las e a gente falar um pouquinho mais sobre elas. O impacto do afastamento, por que dói tanto? Porque ele mexe com esses aspectos profundos. Né? Ele mexe com esses aspectos profundos da nossa mente, da nossa história, da nossa vida, de coisas que a gente às vezes não quer aceitar que temos. E é importante você ter consciência que não é apenas sobre a pessoa que se foi. Porque você pode sim sentir sentimentos lindos por essa pessoa e ser difícil aceitar que ela se foi da sua vida. Poxa, mas eu gosto tanto dela. Poxa, ela era tão especial na minha vida. Poxa, é sério que eu não vou ter mais o contato que eu tinha com aquela pessoa? É difícil. Mas não é sobre ela. Pronto, fui falar que não tava tossindo. Comecei a tossir. Mas é sobre tudo o que a gente projeta nela. É sobre os nossos afetos. É sobre as nossas expectativas. É sobre os sonhos compartilhados, os desejos de interação em algum momento específico. Tem o peso também da história construída, a depender da relação, porque muitas vezes, perceba, muitas vezes a relação nem teve tempo de existir e você, mesmo assim,
ainda sofre por a pessoa ter ido embora sem dar nenhum tipo de resposta. Às vezes a relação nem existiu, de fato. Existiu na sua cabeça, na sua construção. Você queria no seu desejo, mas talvez não tenha existido de fato ali. Ah, você, não sei, conheceu em algum lugar específico, gostou do primeiro papo, tentou fazer amizade, buscou ali uma conexão e nada aconteceu. E mesmo assim você sofre com isso. Entende que isso não fala sobre o outro, e sim sobre você? Pode tanto ter uma história maior, de longo prazo, quanto não ter história nenhuma. E mesmo assim te machucar. Porque não fala sobre o outro. Olá, Giovana, tudo bom? Boa noite. Nil, boa noite também. Sejam bem-vindos, fique à vontade. Quiser interagir, interaja. Se não quiser, pode ficar aí quietinho. Mas interagir seria muito legal. Então eu tô aqui falando sobre o nosso tema de hoje da live. Aí eu vou fazer um pequeno resumo rapidão. O tema hoje é: o afastamento dói, mas pode nos ensinar. E como é que a gente pode reagir a esse afastamento? E aí sobre aquela pessoa que você gosta muito ou teve algum apreço e essa pessoa simplesmente sumiu, se afastou. Pode ser afastamento, né, assim, muito abrupto, do Neida, foi-se embora e não responde mais as suas mensagens ou não quer mais saber de você, te ignora constantemente. Ou pode ser algo que foi acontecendo aos poucos. Pode ser tanto de uma pessoa que você tem uma relação muito longa, quanto pode ser uma pessoa que você nem teve ainda relação, mas mesmo assim sofre com esse afastamento. E aí a primeira pergunta que eu estou fazendo aqui e refletindo sobre é: que impacto desse afastamento traz em você? Por que dói tanto esse afastamento na sua vida? E aí a gente sente dor porque de alguma forma a gente acredita que aquela perda, ela diminuiu o nosso valor. Poxa, eu acho que eu não sou tão legal assim. A pessoa foi-se embora, não falou nada comigo. Eu valorizava tanto ela. Mas eu acho que ela não me valoriza assim. Talvez eu não mereça ser valorizada. E aí esse afastamento ameaça a nossa segurança emocional. Porque com a pessoa do lado parecia, ou não também, porque tudo é muito relativo. Depende muito do tipo de relação que você tem. Às vezes até parece. Mas às vezes não parece de fato. Que tenha alguma coisa ali que sustente a tua emoção, a tua segurança. Mas tu acredita que sim. Porque a partir do momento que ela foi-se embora da sua vida, você trouxe esse momento uma força, um peso muito grande sobre isso, sobre o seu valor. Mas será se isso de fato é verdade? Será se o fato da pessoa ter ido embora da sua vida, não ter mais falado, não ter te trago nenhuma mensagem, não ter te respondido, será se de fato isso diminui teu valor? Te traz insegurança de fato mesmo? Ou é você que está se sentindo assim? E está transformando isso nessa realidade? Ou será se essa dor específica, ela só está vindo com um medo muito grande de você ser vulnerável? De você encarar a sua vulnerabilidade? De você perceber que isso tudo fala sobre os seus sentimentos? De rejeição, por exemplo. Porque a partir do momento que a pessoa foi-se embora da tua vida sem te dar nenhuma resposta, você se sente rejeitado. E isso é uma ferida sua. É algo que já aconteceu antes. E é como se você revivesse aquele passado nesse rolê atual. Mas será se é o peso dessa relação que está gerando todo esse sentimento? Ou é só porque essa relação, o fato dela ter ido, trouxe à tona algo que não está curado em você? Ah, talvez seja o teu medo de ficar só.
Talvez você ache que não vai conseguir ninguém para ficar do teu lado, de não ter amigos, ou de não ter um parceiro. Pega leve, tem criança chorando aqui, misericórdia. Quem é essa criança chorando? Não é a tua mãe não, né? Então muitas vezes é o teu medo de ficar sozinho ou sozinha. E o teu medo de ficar sozinho ou sozinha faz com que você se comporte desesperadamente dentro de uma relação para ter o afeto do outro. E aí é tenso, porque você acaba se colocando em lugares que não te cabem para tentar ter essa atenção que você espera. Ave Maria, Giovana. É tu que tá chorando, mulher. Vamos junto. Já é eu aqui. Aí vamos lá. Brincadeiras à parte. Mas vamos lá. Então, outra possível dor. Meu Deus, eu quase que não consigo falar. Outra possível dor. Meu Deus. É a tua criança interior. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, bem pouquinho, ralamente, porque, enfim, mas vamos lá. A dificuldade, por exemplo, de enfrentar esse movimento do outro ir embora da sua vida pode trazer à tona a tua dificuldade de enfrentar a solidão. Porque você se desespera sempre que se sente sozinho. Meu Deus, socorro, eu não posso me sentir sozinho. Não, pelo amor de Deus. Aí eu vou fazer qualquer coisa para preencher esse espaço. E aí eu faço de tudo e mais um pouco. Muitas vezes eu posso até me colocar em perigo para poder sanar esse rolê aqui. Já pegou o lencinho, pega lenço, água, que aí vai assoando aqui, enxugando as lágrimas, vai bebendo água para se hidratar. Mas é isso. Então eu me desespero muito quando o outro vai-se embora, porque eu enfrento ali um vazio. Eu encaro um vazio que eu não quero encarar. E aí eu tento fazer de tudo para preencher esse vazio. E aí eu busco outras pessoas, outras coisas. E aí eu posso botar qualquer coisa nesse buraco, tentando preencher. Só que eu vou te contar um negócio. Não preenche. Não preenche nada que você coloque aí dentro vai preencher, porque esse vazio não é sobre algo de fora para dentro. E aí você deixa de experienciar a solidão, olhar para ela, tentar encarar ela e tentar entender o que de fato ela está querendo te ensinar. E aprender com isso e ver que você precisa experienciar momentos de solitude para se fortalecer. Porque solidão e solitude é perspectiva sobre a situação. Um momento sozinha em casa, sem ninguém, sem internet. Imagina, você não tem internet e mora só, tá sozinho em casa, não tem com quem converse e vai passar o dia inteiro assim. Como é isso pra você? É desesperador? Ou você consegue passar por isso de boa? Assim, ó, não tem internet, não tem TV, não tem rádio, não tem nada que vá fazer barulho pra você impedir de se escutar. E aí, como é isso pra você? Que bom que é tranquilo pra você. Porque tem pra algumas pessoas não é. Para algumas pessoas precisa-se ter algum barulho externo, nem que seja um filme, uma série, um reality show, um besterol na internet, uns reels passando, um TikTok da vida, uma conversa paralela, qualquer coisa que preencha esse vazio. E muitas vezes
como não é algo do gênero, eu posso inserir outras coisas. Bebida alcoólica, drogas, sexo casual. Qualquer coisa eu posso buscar trabalhar para botar em cima disso, para esconder. Mais que um dia tranquilo, mais que isso endoideça. Outra possibilidade também de dor é você encontrar uma dificuldade muito grande de perceber a sua potência, o seu poder, o teu valor, né? Saber quem tu é. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Tendo um livro tá de boa. Sem livro ou caderno é meio chato, mas dá pra passar. Sobre barulho eu odeio, então o silêncio é confortável. Que eu não entendi. Calma de barulho preciso pra dormir? Não entendi. Me explica melhor aí, por favor, please. Não saber impor os seus limites também pode ser um ponto. Não saber nem impor os seus limites e nem respeitar o limite do outro. Ou você, nesse lugar, você espera que alguém venha até você, que te aponte quem tu é, para você perceber que você de fato tem algum valor. Eu gosto de ouvir uma boa música, sem isso não sei como seria. Um bom teste para isso seria fazer coisas bem à toa, bem, como é que eu posso dizer, bem laborais. Fazer coisas laborais, tipo lavar uma louça. Como é para você lavar uma louça sem ter nada de barulho externo? Como é para você lavar uma louça atenta de fato ao que você está fazendo? Como é para você isso? Vai vir o quê? Desculpa. Vai vir o quê na tua cabeça? O que é que você vai começar a alimentar aqui? Quais são os pensamentos? Quais são as emoções que vão surgir? Ótimo teste. Eu tenho vários testes. Próxima pergunta. Tu precisa de barulho para dormir? Pessoa estranha. Eu gosto de silêncio. O barulho do ventilador, às vezes, a depender de como tá, ainda me incomoda. Ontem, então, eu quase não consigo dormir por conta que o barulho tava num rolê meio doido, assim. Aí eu, ai meu Deus, eu quero dormir. Mas vamos lá, continuando. Próxima pergunta. Você perdeu a pessoa ou a ideia que você criou sobre essa pessoa? E aí são perguntas importantes para você refletir. Você perdeu a pessoa ou a ideia que você criou sobre a pessoa? E isso é muito doido, porque por mais que seja uma relação de anos, luz, amém, a gente nunca conhece alguém, de fato. Nem eu, que sou psicóloga e atendo pacientes, onde tem ali a ética, o sigilo, eu conheço os meus pacientes? Não conheço não, gente. Tem alguns aspectos, algumas coisas, algumas ideias e tal, mas eu sei quem fulano não é. Ele nunca seria capaz. Não tenho como atestar isso nunca na vida. Então, muitas vezes a gente sofre não pelo que a pessoa representa de fato na nossa vida, mas a gente sofre
por aquilo que a gente gostaria que ela fosse conosco. A gente cria uma ideia sobre a pessoa. Eu acho que a Paola é assim, assim, assado. E aí eu converso com ela, eu vejo assim, ela tem muito potencial para ser isso, assim, assim, assado. E aí eu vou construindo uma ideia de Paola. Muitas vezes a minha ideia sobre a Paola é de um jeito tão que nem a Paola, a própria Paola, ela se encaixa nessa ideia. Não consegue se encaixar nessa ideia. Porque é uma ideia particular minha sobre uma coisa que eu criei sobre a pessoa. Muitas vezes a gente faz isso. Olá, João! Conheci João ontem numa live no TikTok, foi engraçado. Olá, João, seja bem-vindo, fica à vontade. Estamos falando sobre pessoas que vão embora da nossa vida. E muitas vezes a gente não entende o que foi que aconteceu. Tá. E aí essa ideia... E é engraçado que eu acho que combina até com a live que eu fiz ontem, né, Paula? Tem umas coisas aqui muito parecidas, por um acaso. Então a gente cria expectativas, a gente imagina histórias, a gente cria toda uma fantasia. Vai acontecer isso, isso e isso, vai ser assim, a Paola nunca faria isso comigo. E aí a gente vai construindo toda uma narrativa, uma história, que muitas vezes pode ser que nunca tenha existido. Só é a forma como a gente acredita. Talvez tenha parcelas de verdade e outras parcelas de história que a gente cria também. Aí foi. Eita, imagina isso aí. Vamos lá. E aí esse afastamento, ele é uma oportunidade. Ele pode ser uma grande oportunidade para você começar a enxergar a forma como você se relaciona com mais clareza. Inclusive a própria relação. Vou dar um exemplo. E aí eu vou usar o João. João, aí tem o João. Você se relaciona com o João. Por isso que eu tô rindo da história, porque foi assim que a gente se conheceu. Então tem o João. Você se relaciona com o João. João é assim, assim, assado com você e tal. E você cria toda uma história. João é o amor da minha vida. Meu Deus. A conexão que eu e o João tinha é inexplicável. Eu tenho certeza que a gente é alma gêmea. Não tem como. E aí você vai criando toda... E entenda, essa sensação que você sente, é possível que João não sinta. É possível que só a pessoa que se relaciona com João, que acha que João é a alma gêmea, sinta. E aí sustenta essa sensação. Alimenta essa sensação. E faz essa sensação criar asas de um jeito que lhe toma todo o juízo. Todo o juízo. Até que João não aguenta mais. Porque João, ele percebe que você criou um João na sua vida que não é ele. E ele não aguenta mais tentar se encaixar no João que você criou. Talvez ele nem tente se encaixar também. Talvez ele nunca nem tenha tentado. Mas você se coloca num negócio que tenta encaixar João em todas as coisas que você diz. Não, mas é porque... Não, mas isso... Aí você justifica para tentar botar João naquela caixinha que você criou. Aí João vai-se embora. Não aguenta mais, foi. E você fica, mas por que ele era minha alma gêmea? Mas o que tá acontecendo? Não. Certo? Entendeu? Aqui a primeira relação. Que é João. Aí João, passou-se um tempo, você superou João. João não é mais uma questão para você.
Só que você olha uma vez, vê João. Aí você olha pra João assim, diz, gente, é sério que eu gostava dessa pessoa? É sério mesmo que eu achava que João era minha alma gêmea? Não é possível. Mas ainda bem que eu tô mais evoluída, porque nunca na vida eu me relacionaria com João agora, atualmente. Aí chega José. Aí vem José, aí você, meu Deus, José. E aí eu tô trazendo relações amorosas, tá? Mas pode ser de amizades também. Pode ser ciclos sociais também. Pode ser uma Maria, uma Helena. Não importa quem seja. E nem o tipo da relação. O que importa é o formato que você desenha as relações. Aí vem José e você faz a mesma coisa. É o mesmo movimento. Chegou o Zé. Aí o mesmo movimento. Você faz aquela mesma história, constrói toda uma narrativa em busca de José. José é o amor da sua vida. Entenda, você não está enxergando as pessoas de fato. Você está idealizando histórias a partir daquilo que você deseja preencher em você. Sabe, aquele vazio, aquela solidão, aquela sensação de uma Gisele, meu Deus. Aquela sensação ruim que você sente toda vida que alguém se afasta de você, ou que você se sente ali rejeitado, que as relações não foram de acordo com a tua expectativa. Veja se esse tipo de relação que você está aí sofrendo não é um movimento constante na tua vida. Será que não já aconteceu lá atrás outros movimentos que refletem esse? De um jeito ou do outro, parecido ou não. Um José, um João, um Antônio. Certo? Uma Gisele. Então, quando a gente tem a compreensão de que não é sobre a relação, mas é sobre a forma como a gente se relaciona, aí a gente começa a pera ainda. Tem alguma coisa aqui. Vamos conversar, filha. Filha é ótimo. E aí esse afastamento, ele é uma oportunidade para você trabalhar isso. Não adianta você querer ir emendando relações. Poxa, mas aí não deu certo com o João, né, e tal, beleza, tô sofrendo e tal. Aí de repente passa uma Gisele, né? Passa uma Gisele, aí você olha, vou aqui atrás da Gisele. Tu é o maior exemplo de todos. Pois é, João. Começou com o João, gente. Presta atenção. Outra coisa. A relação que você tinha com fulano ou fulanos, de fato tinha uma conexão genuína? Era recíproco? Ou era só você que estava ali buscando o tempo todo, se movimentando em direção a, tentando fazer com que A preenchesse as lacunas que você está buscando? E é você que está lá indo atrás o tempo todo. Ou a pessoa está sendo recíproca? A pessoa também te busca, a pessoa também se movimenta até você. A pessoa respeita os seus processos, respeita os seus limites. E você consegue fazer o mesmo por ela, respeitando os limites dela. É uma relação saudável ou tem toxicidade no meio? Porque não necessariamente precisa ser uma relação abusiva para ser uma relação não saudável. Então, talvez não seja dentro de uma conexão genuína. Talvez o fato da relação ter acontecido seja porque você está carente, buscando
que alguém preencha a sua carência. E aí o vínculo foi construído a partir da sua carência, da sua dependência emocional. Porque a dependência emocional não necessariamente é sobre uma pessoa específica, mas é sobre um movimento. Muitas vezes é sobre uma necessidade de aprovação. Você quer que o outro diga que você é bom em alguma coisa para você se sentir bom. Porque você sozinho você não consegue se sentir bom. Ou então você idealizou tudo isso, como eu já citei em alguns outros exemplos atrás. Certo? Até aqui tá tudo bem com vocês, meu povo? Como é que vocês estão? Me conta aí. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum adendo? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Sei que meu tipo de conteúdo não é um conteúdo fácil de acompanhar, né? Mas vamos lá. Que, né? O que esse afastamento desperta em você? O que esse afastamento desperta em você? E aqui entra um ponto essencial, um ponto super importante. O que essa experiência revela na sua vida? Sobre você? Sobre quem você é? Ou quem você está sendo agora? Como eu falei e já tenho falado, esse movimento pode apresentar para você algumas feridas. Um mix de raiva e decepção. Eita. Sentimentos pesados. Eu acho que a partir do momento que a gente percebe alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa com isso. Enquanto a gente só tá vivendo e empurrando tudo e revivendo os ciclos e o tempo todo e sofrendo e não consegue enxergar que talvez seja sobre isso, é o mais difícil, né? Porque você só vai sendo levado, sofrendo e revivendo tudo isso. Agora, se tu sabe, né? Se você já sabe, tá conseguindo enxergar, mesmo que te traga raiva e decepção, já é alguma coisa. Se afastar de uma pessoa narcisista. Eu tô tentando linkar com o que eu tava falando. Me explica melhor o que tu quis dizer? Porque eu entendi, mas não entendi, entendeu? O narcisista? É difícil. Se afastar de alguém narcisista é muito difícil. Mas é necessário. E é a melhor coisa que você faz na sua vida. Isso é fato. Mas às vezes a pessoa nem é narcisista, tá? É a sua forma de se relacionar com ela que faz a pessoa ser narcisista com você. Depende do que seria esse narcisista, porque pode ser uma pessoa que tem um comportamento narcisista com você e pode ser uma pessoa que tem de fato o transtorno narcisista. Aí são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. E aí eu tenho uma paciente que ela me falou uma coisa esses dias e eu achei muito engraçado, porque assim, uma das coisas que eu faço muito a partir do meu despertar da autoconsciência, esse movimento que eu faço constante de buscar mais sabedoria
conhecimento, estudar filosofia e outras coisas, a espiritualidade, enfim, eu tenho encontrado sentido em muitas coisas que às vezes nem tem tanto sentido assim. Como assim? Vou assistir um filme, pode ser um besterol, daqueles mais bestos do mundo, e tem alguma parte do filme que me traz uma lição. E aí eu aprendo alguma coisa a partir daquilo. Essa paciente, ela trouxe pra mim um filme que ela assistiu, que foi o seguinte filme. Era um serial killer que ele pegava as suas vítimas a partir de um formato, que serial killer tem esse rolê, né? Ele tem um formato específico das vítimas. E essas vítimas eram sempre vítimas que eram muito rejeitadas ou se colocavam num lugar de exclusão e tal, né? E aí ele pegava justamente porque ele tinha certeza que ninguém sentiria falta delas. Isso é o filme, tá? Beleza. Só que aí no desenrolar do filme, que eu não sei que filme é esse, porque eu não assisti, mas foi a narrativa da paciente pra mim. Esse cara acabou sendo PEG, alguma coisa assim do gênero, e uma das vítimas perguntou pro serial killer por que ele fez isso com ela. E sabe qual foi a resposta do serial killer? Porque você deixou. E isso fala também de uma relação narcisista. Se alguém é narcisista contigo, é porque você tá deixando essa pessoa ser narcisista. Aí você olha pra tua responsabilidade nesse processo. O que é que você tem como responsabilidade no rolê que você tá passando? Não é que tudo é culpa sua, entenda que não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. É sobre até onde o outro tá invadindo o teu espaço e tu tá dizendo tudo bem. Tu não tá fazendo nada a respeito. Eu inclusive fiz um post recentemente falando sobre isso também. Sobre... Não pronto. Eu vou se me dê licença aqui, eu vou olhar aqui rapidamente para poder me recordar sobre esse post, porque eu acho muito interessante, porque tem também um outro ensinamento aqui. Cadê? É esse aqui. Então, não basta ficar inerte, é preciso se impor limites. Nem sempre o silêncio resolve. Muitas vezes o silêncio até encoraja o outro a passar os limites com você, certo? E aí eu trouxe um exemplo de uma artista chamada Marina Abramovic, que é uma artista performática. Essa performance dela faz muito tempo que ela fez, mas é uma performance que eu descobri depois de um tempo também, e eu fiquei, caraca, que massa! Isso aqui trouxe um ensinamento muito grande pra mim também. E trouxe também pra ela e trouxe para as pessoas que têm contato com essa performance dela. Nos casos familiares eu posso falar um pouquinho mais a fundo, porque tem uma construção adentro, né, nesse processo. Mas que talvez, né, você nem tenha percebido que você deixou as coisas acontecerem. Mas também, não deixa de ser. No fundo, também é sobre isso. E aí, se é sobre isso, você tem como fazer alguma coisa a respeito. A partir do momento que você tem consciência que é sobre isso. Entende? Enquanto você não tem, você não vai viver a vida sendo ali levado e sofrendo com aquilo. Não estou dizendo também que vai ser uma coisa fácil de se fazer. Porque eu não sou nem doida. Eu sei que é um movimento difícil, tem raízes muito profundas. Mas também fala sobre isso. Você está deixando as coisas acontecerem. Por dependência emocional, por expectativa de ser... dessa pessoa de alguma forma mudar e perceber o teu valor e alguma coisa assim. E aí, se a pessoa é dependente da pessoa narcisista, então a pessoa tem que trabalhar muito, com muita força emocional, muita força mental, para ir buscar começar a ter essa independência. Porque senão vai ficar preso ali. Entende? Então é complicado. Não é uma coisa fácil. É fácil falar, é muito fácil falar.
fazer e vivenciar esse processo, muitas vezes até sem ajuda, né, psicológica, sem terapia e tal, é mais complicado ainda. Porque no caso de narcisistas familiares, né, um pai e uma mãe, por exemplo, é algo muito profundo. É desde a infância que você vive isso. Dificilmente vai ser fácil você sair dessa sozinho, sem ajuda, sem auxílio profissional, coisa assim. Mas aí voltando, essa artista, ela fez a seguinte performance. Ela se colocou num espaço como objeto, onde as pessoas que fossem até ela pudessem participar dessa intervenção também, intervir junto. E ela disponibilizou alguns objetos numa mesa. E aí esses objetos tinham de tudo que você possa imaginar, mas não tudo, mas coisas assim bem bizarras. Por exemplo, tinha objetos simples como penas, canetas, papéis, tintas, uma rosa com espinhos. Mas também tinha fita, tinha corrente, tinha objetos cortantes, tinha uma arma carregada. Mulher, não é tua internet, não? Se duvidar é a minha, aquela do nada. Então, assim, cordas, tinha de tudo um pouco. E aí, o que aconteceu? No processo da intervenção, a intervenção durou 6 horas. Ela ia ficar como objeto. O objeto não se move, o objeto não reage. E assim ela fez. Ela não reagiu. Ela não fez nada. Nos primeiros momentos, as pessoas que foram participar da intervenção foram gentis até. Né? Usaram a pena, fizeram cosquinha, alguma coisa assim do gênero. Tentaram fazer alguma coisa ali. Assim que foi passando o tempo, as pessoas começaram a mostrar as partes mais cruéis delas. Que foi fazendo coisas bem referente a bullying, talvez, né? Pra você ter mais consciência. Olá, Carla Reis, seja bem-vinda, fique à vontade. E aí, amarraram, né? Feriram ela. Colocaram os espinhos na pele dela para sangrar. E teve um deles que pegou a arma e colocou na mão dela, apontada para ela, e com o próprio dedo dela no gatilho. Que aí foi quando as pessoas que estavam no suporte ficaram tementes à vida dela e interviram e tiraram o objeto do lugar, mas ela continuou lá, sendo manipulado nesse sentido. Certo? Quando, depois das 6 horas, terminou a intervenção, a pessoa, né, a Marina, a artista, começou a se mover. As pessoas que estavam lá, quando viram ela se movendo, se assustaram. E saíram correndo, com medo dela fazer alguma coisa. Então, assim, isso fala muito do movimento da gente. Se a gente não faz nada e deixa as pessoas ultrapassarem os nossos limites, se a gente não comunica os nossos limites, as pessoas vão se sentir à vontade. Porque vai ter pessoas e pessoas. Tem pessoas que elas querem respeitar os seus limites, sim, mas como você não diz quais são os seus limites, elas não têm como adivinhar e elas acabam te ferindo ou ultrapassando sem consciência. Mas se você expõe, aí as coisas se alinham e se acertam. Mas tem pessoas que usam da maldade mesmo. Elas sabem que aquilo te fere e vai te ferir. Uma pessoa narcisista, por exemplo, é isso. E aí você comunica e a pessoa não respeita. Você comunica, a pessoa não respeita. Você já entendeu que a comunicação não adianta. Então você precisa começar a tomar outras atitudes. O afastamento, por exemplo, é um. A mudança de ambiente é outro. Medidas legais é outra. E aí vai depender do caso e da questão específica, certo? Caramba, do nada a gente foi para um rolê muito aleatório. Mas que casa com isso aqui também, né?
Onde foi que eu parei aqui no meu coiso? Olá, Dilmar. Dilmar Reinaldo. É Reinaldo, né? Dilmar Reinaldo. Michele. Tu já viu essa intervenção? Ela é muito boa. Ela ficou na minha cabeça assim. Caramba. Do nada eu não lembrei dela. Então aí o abandono, voltando aqui, o abandono, ele fala sobre esses movimentos de feridas antigas, né? Rejeição, o afastamento. Eu confundi o afastamento com o abandono. Unida. O afastamento traz essas feridas à tona, a rejeição, a ferida do abandono, da sensação de ser insuficiente, a sensação de ser traída, de ser humilhada, de não ser capaz, de injustiça. Aí vai depender da relação, de como se configurava e de como aconteceu o afastamento, tá? E aí, em vez de você fugir dessas emoções, você precisa trabalhar elas. Desenvolver um trabalho para compreender o que sustenta elas. E assim você começar a quebrar esse ciclo. Então aí eu já tô te respondendo mais ou menos, Júlia. Tu perguntou, né, como é que começa a quebrar isso aí, como é que sai desse rolê. É mais ou menos isso, você tem que olhar para as feridas. Porque quanto mais você deixa de olhar para as feridas, elas não vão sarar. Elas vão continuar existindo e vão continuar dominando a sua história, a sua vida e vão influenciar. Mas se tu olha para elas, é como se você já tivesse assim, tipo, poxa, vamos trazer uma comparação mais real para você entender. Imagina que eu tô ferida em algum lugar aqui no meu braço. Aqui tem uma ferida. E eu não ligo pra ferida. Algo toca, dói, ai, minha ferida. Aí eu vou... Ela não existe, né? Não ligo pra ela. Eu não olho pra ela. Entenda que como eu não olho pra ela e eu não faço nada, ela tá inflamando, não tá? Ela tá criando ali todo um processo inflamatório. Tentando chamar a minha atenção. Olha pra cá. Eu preciso de cuidados. Só quando você olha e diz assim, caraca, eu tenho uma ferida aqui há tanto tempo. E eu nunca parei para olhar para ela. Eu preciso olhar para ela. Eita, ela tá inflamada, eu preciso limpar. Eu preciso botar um remédio. Colocar um curativo. E esperar sarar. Porque o processo de sarar também é um processo longo. Vai criar casquinha, vai coçar. Até pronto, tá curado. E muitas vezes esse processo de cura não é que vai deixar de você sentir, às vezes cria queloide. E algo ainda vai machucar de algum certo grau, mas não como antes. Não da mesma forma que antes. Porque vocês já tocaram em alguma queloide, se vocês tiveram queloide em alguma parte do corpo, em alguma ferida. Vocês já tocaram na pele da queloide, como ela é mais sensível do que a nossa pele normal? Então vai ter ainda ali aspectos que possam ainda doer, mas não vai doer como antes, tá mais sarado, tá sarado, entendeu? Tá sarado, não dói como antes. Você tem mais resistência, você consegue passar por isso. Então... mais ou menos por aí. Uma metáfora que eu adoro metáforas. Tipo, essa semana eu vou mudar de escola, vou trabalhar em outra com outras pessoas e não estou conseguindo aceitar isso. Ó, outro exemplo. É ela que tá indo. Não necessariamente é o outro que precisa ir, né? Então entenda. As nossas relações, tudo que acontece nas nossas relações ou na nossa vida como um todo, não vou nem só botar nas relações, na nossa vida como um todo, as coisas que acontecem que nos trazem ali alguns sentimentos é a vida. E aí você pode chamar a vida, Deus, a espiritualidade, o teu eu superior. Aí fica a teu critério, o que você quer nomear.
tentando te dizer, olha, tem algo aqui que você precisa trabalhar, desenvolver, para evoluir. Tem algo aqui que você não tá dando conta, não tá olhando. Então você pode usar essas situações como espelho, como um movimento de olhar para dentro. E aí quando você começa a compreender suas dores, aí você começa a curar elas. Porque tudo vai depender. Não generalizem o que eu tô falando, pelo amor de Deus, porque nem eu tô fazendo isso. Não generalizem. Mas tudo vai depender. Por exemplo, tem algumas feridas nossas que a gente compreendeu errado durante o nosso processo de vida. Foi uma ferida na infância de algo que aconteceu e doeu pra caramba e me dói até hoje, porque, meu Deus, por que que... E aí pode ser, meu pai, minha mãe ou minha irmã fez isso comigo, meu irmão ou minha família fez isso comigo. E não necessariamente tenha que ser uma ação de fato. Mas pode ter sido algo assim, eles saíram e me deixaram só. Não sei, tô criando aqui toda uma situação para que vocês entendam. Muitas vezes é uma compreensão, eu me senti abandonada. Não necessariamente foi um abandono. Pode ter sido um erro, um engano, uma mal compreensão sua da situação. Você compreendeu com a cabeça de criança uma situação que, se você fosse hoje olhar para a mesa, eu não ia entender de outra forma. E isso você vem carregando até agora como uma verdade absoluta, porque você nunca nem questionou, nunca foi lá atrás de buscar compreender de outra forma. Outra coisa também, que também não é generalizando, mas muitas vezes a gente coloca nossos pais como uma figura super-heróica, que eles deveriam ser e tal, e a gente esquece que eles são humanos tão quanto nós, ou até piores que nós no sentido de compreensão de mundo, de vivências e tal. Então, muitas vezes eles fazem o melhor que eles conseguem fazer na nossa criação. A sua mãe talvez, assim, eu achei que fosse o melhor ter feito daquela forma, do que fazer assim, 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 assado. E aí o fato de você não ter entendido daquela forma, porque talvez não tenha tido diálogo, não tenha tido compreensão, não tenha, porque aí, né, uma coisa vai movimentando a outra e vai gerando outra, e vai virando aquela bola de neve. E aí tu tá trazendo até hoje uma situação que tu só compreendeu errado, tu supôs algo que você internalizou com a tua cabeça infantil, até hoje tu toma como uma verdade e tá aí sofrendo nas relações por conta desse movimento que não foi refletido. Então essa inclusive é até mais fácil de resolver, porque a partir do momento que você olha para elas, você compreende, ressignifica, bola pra frente. Entendeu? Então tô trazendo aqui variedades, porque tem muitas variedades de situações na nossa vida. Para poder ser coerente com a sua, eu preciso fazer terapia contigo, né? Vamos lá, vamos conversar diretamente aqui para eu entender a sua questão. Porque fazendo live tentando supor aí, tô indo lá no outro lugar. Então, quando você olha para essas dores, compreende elas, aí você começa a curá-las. E sem depender da presença desse outro na sua vida. Da ausência de ninguém para entender. E aí vem curar a criança ferida, porque muitas vezes é essas coisas que vêm lá da infância. Pode ser coisas que não vêm tão da infância sim, mas pode ser também sustentada, né? E aí, até aqui tudo bem? Ainda tem mais dois pontinhos aqui, eu tô falando até demais já. Já é 9h12, mas vamos lá, que eu quero terminar esse assunto pra gente dormir em paz.
E aí como é que eu reajo? É isso? Não. O que está sobre meu controle? O que está sobre o seu controle nessa situação que você está vivendo, que essa pessoa foi embora da sua vida sem motivos ou, enfim, você não está conseguindo aceitar isso? O que está sobre o seu controle? A grande maioria das infâncias, praticamente. Acho que em algum aspecto sempre tem uma coisa perturbadora ou outra, né? Ou é impressão minha? Tá. Você não pode obrigar ninguém a ficar na sua vida. Você não pode. Não tem como obrigar ninguém a ficar na sua vida. Mas o que está no teu controle é como você lida com essa situação. Não sei se eu entendi. Talvez eu tenha entendido ou não. Mas enfim, é isso. Então, sofrer pelo que não depende de você só prolonga a tua dor. Quanto mais você tenta entender, buscar entender o porquê que o outro fez isso e tal, mais você vai sentir dor. Então, o que está ao teu alcance? Cuidar do teu bem-estar, fortalecer tua autoestima, redefinir suas prioridades. Isso está no teu controle. E isso deveria, de fato, ser o teu foco, na verdade. E não outra pessoa. Porque o outro vai estar na tua vida de acordo. Você não precisa enlouquecidamente tentar fazer essa pessoa ou outras pessoas estarem na sua vida. Elas vão estar de acordo. Se forem para estar. Então, tipo, eu não precisei chamar a Paola pra vir pra live. A Paola veio pra cá. O Rafa, eu não pedi. Rafa, pelo amor de Deus, vem assistir minha live, não sei o que, não sei o que. Não precisei. Ele tá aqui. Eu tô citando eles porque eles são meus amigos. Né? Fora das lives, fora da psicologia. Eles são meus amigos há muito tempo. Eu não preciso fazer isso. Eles estão comigo. E vêm quando podem. Quando conseguem. Quando faz sentido. Rafa tá aqui? Tá. Só que ele tá chorando. Foi o que ele disse pra mim. O Rafa assiste minhas lives, ó, desde o começo. Desde o começo das lives. Inclusive até a mãe dele tá aqui também. Eu acho, né? A não ser que saíram e não disseram nada. Não disseram nem tchau. Dona Dilma, a senhora tá aí, Dona Dilma. Vamos lá. Então esse afastamento, ele pode ser chorando as pitangas. Ai, ai. O afastamento pode ser um chamado para voltar para si e fortalecer essas questões em você, né? O teu bem-estar, a tua autoestima, as suas prioridades, certo? Manhã tá aí também. Tá. Continuando aqui, como reagir com maturidade? E aí é o último tema pra gente encerrar a live, tá? Então me aguente aí mais um pouquinho. Como reagir com maturidade sobre essa situação aqui? A resposta não está em correr atrás de quem se afastou, nem em alimentar ressentimentos. Não adianta você ficar criando ressentimentos sobre a pessoa. Poxa, ela me abandonou, ela me deixou, ela é uma covarde, ou não sei o que mais lá, criando toda uma situação sobre aquilo. Que bom que você está gostando.
Fico feliz também. Então, reagir com maturidade referente a essa situação é respeitar os ciclos. Entender que a vida ela é cíclica, que vai sempre ter mudanças na sua vida. Que não adianta você querer que seja tudo igual, porque nunca vai ser. Então você precisa aceitar, é uma realidade, é um fato. A própria vida é cíclica. Tem estações do ano, a natureza está mostrando aí, tem as fases da lua. Como é que você espera que a sua vida seja estática? Não faz sentido. Você nasceu para fluir como um rio. E um rio, se você está num rio, você nunca vai se banhar no mesmo rio, nas mesmas águas, no caso. Porque a água que você se banhou, ela já foi. Ela fluiu. E você tem que ser com esse rio. Fluir também. Aceitar que você está passando por paisagens muito belas. Mas não significa que por ser belas, você tem que estar nelas e ficar. Porque se o rio cria uma barragem, vira lago, mais na frente fica deserto. Cria toda uma catástrofe. E essa barreira cria alagamentos, lodo, enfim. Então, algumas pessoas estão na nossa vida para nos ensinar, para mostrar. E muitas vezes, quando ela mostra, que ela chacoalha ali a você, ela segue o caminho dela, já foi. Muitas vezes é o oposto. Na verdade, eu não acho que nem seja o oposto, eu acho que é comum. O processo, você vem para ensinar ela alguma coisa, ela vem para ensinar você alguma coisa. É uma troca. E quando ensinou, vai passando. Vai indo e você precisa aceitar esse movimento. É difícil muitas vezes, mas conforme você vai trabalhando as suas questões, os seus buracos, as suas sombras, isso vai mudando. Até aquele vazio que você sente com tanta veemência, tanta dor, com tanta nitidez, também vai deixando, porque o buraco que você joga um monte de coisa dentro para preencher, ele anseia por você. Ele deseja você, porque é sobre você. O buraco é seu. E isso que vai preencher aqui é só você que preenche. Não tem outra pessoa, outra coisa ou situação que vai preencher. É você. Então aceitar isso não é que você não se importa com o que aconteceu, não é que você vai esquecer o que você viveu com aquela pessoa, não é que não importa mais, não. É porque você está disposto a crescer, a evoluir, a seguir em frente, mas ir com leveza, sem carregar peso, sem carregar dor, sem carregar mágoa, culpa. Imagina seguir a vida sem essa mala pesada que só te atrasa. Será se tu vai mais rápido ou mais devagar sem ela? Então o afastamento ele pode ser doloroso a princípio, mas é libertador quando você entende de fato o que veio a acontecer, qual foi a proposta de fato desse processo todo. E na maioria das vezes, essa busca constante por respostas, que tem pessoas que vão buscar respostas inclusive no tarô. Vou usar o João de novo. Eu e o João, a gente vai voltar? A gente tem um futuro junto? A gente vai casar? Vai formar uma família?
O João já foi-se embora, né? E eu falando do João. Então, a resposta não tá no tarô. Ninguém, se você for atrás dessa resposta, vai te dar a resposta exata sobre o que vai acontecer. E mesmo que desse, a pergunta maior é: você aceitaria a resposta? E se for não? Não, você e João não vão ficar juntos. Ele não vai voltar, ele já até com outra, em outro lugar, vivenciando e vivendo uma vida muito melhor. E aí? Você está preparada para essa resposta, de fato? Você vai aceitar essa resposta? Mas aí fala que essa busca, na maioria das vezes, não muda a forma como você se sente. Então a resposta não muda a forma como você se sente. E não significa que você vai aceitar a situação. E insistir em buscar voltar com o João, com a Maria, com o José, é só o seu desespero de querer viver e mudar a situação dessa distância para que seja coerente com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer de fato que aconteça. Só que isso é desrespeitoso com o outro. Isso é desrespeitoso com o outro, com a escolha do outro. O outro escolheu ir embora. Ele não quer ficar. Aí se coloque no lugar. Se fosse com você, se você não quisesse ficar em determinada situação, você gostaria de alguém insistindo que você ficasse? Mesmo que naquele lugar ali seja um lugar que te, de alguma forma, não te deixa confortável? Você não se sente mais bem naquele lugar? Mesmo que o outro foi embora de forma torta, porque o outro simplesmente foi-se embora e não disse nada, não encerrou ali um ciclo, mas o fato dele estar indo embora já está encerrando também. Ah, mas ele não foi responsável emocional, mas isso fala sobre ele. E você? Como é que você vai ficar nesse processo? Desesperada? Ou alinhada com quem de fato tu é? Tu acha que a minha net é possível também? Não sei. Então, em vez de insistir no que você perdeu, o importante é você olhar para o seu processo. O que você ganha com isso? Nesse processo todo? Você ganha um ensinamento, você ganha uma lição, você ganha um processo para melhorar e aperfeiçoar aspectos sombras que você não tinha visto antes. Então, se você não tinha visto antes algo que você está vendo hoje, olha que sorte! Você não vai ficar rodando e cair no mesmo buraco, correndo atrás do mesmo rabo. Você não vai ficar nesse movimento, porque agora você tem escolha. Porque você percebeu. Agora você pode fazer algo a respeito. Então, toda perda pode ser um reencontro com você mesmo. Então, se desapegar, dá chance para algo florescer em você, dentro de você. Ok? Então, com isso, a partir desta live aqui, deste tema aqui, que eu espero que tenha sido bem movimentado em você, eu quero te fazer um convite. Se esse tema ressoa contigo, se você sente que precisa desenvolver a tua autonomia emocional, os seus relacionamentos, eu sei de algo que pode te ajudar. Mas antes de eu dizer, eu vou ler o que foi que a Valquíria disse aqui. Estou adorando te ouvir, obrigado mesmo. Estou afastada da minha
Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Pela falta de respeito comigo, difamação, relacionamento difícil. Gostaria muito que a minha mãe refletisse sobre e evoluísse. Mas não tá dentro das tuas possibilidades. Não tá no teu controle. E eu acho que o mais difícil, porque assim, dentro do meu movimento de desenvolvimento espiritual, o mais difícil é eu aprender a lidar. E aí eu vou explicar isso com detalhe. Calma, respira, porque isso vai refletir em você também. A lidar com o seu lado narcisista da história. Não é o transtorno. Mas o lado narcisista de querer controlar a situação. De querer que o outro seja como você quer que ele seja. Que ele faça e cresça, porque você vê que assim, de alguma forma, em algum grau, nossos pais eles sempre foram narcisistas com a gente, porque eles queriam que a gente, como filhos, se comportasse e agisse e fizesse tal coisa, porque dentro da cabeça deles, essas coisas que a gente fizesse de acordo com o que eles estavam dizendo, era o melhor para nós. Nos levaria para um lugar melhor. E a gente tem esse movimento também, muitas vezes. Principalmente quando a gente está evoluindo, principalmente quando a gente está abrindo os olhos para muitas coisas. A gente olha para as coisas e diz assim, caraca, vem fulano, olha também, vem ciclano. E geralmente é os nossos familiares. Pai, mãe, vem ver isso aqui. Só que eles não estão preparados para esse rolê. Você tá. E a partir do momento que você olha para você e você se muda, você muda a sua realidade, você muda as suas relações. E aí, aos poucos, você vai mudando também a forma como a tua mãe se relaciona com você. Mas isso não significa que ela vai evoluir, por exemplo. Nesse mesmo patamar que você está evoluindo. Mas é o rolê dela. É o processo dela. Não é o seu. É o dela. É o tempo dela. E você precisa aprender a respeitar esse rolê. O rolê dela. E entender que, enquanto você se preocupa com o rolê dela, você está deixando de se preocupar com o seu rolê. Com as suas questões. Com o seu desenvolvimento. Com a tua evolução, entendeu? E quando você foca nesse movimento seu, você está fazendo muito por todo mundo. Porque diante da sociedade que a gente vive, tem uma valquíria com valor evoluída. Que o campo dela está sendo afetado a partir dessa evolução que ela está. Porque você vai se comportar de forma diferente em relação ao seu meio. Você vai interagir na vida de forma diferente a partir da tua evolução. E isso é mudar o mundo. Porque você não muda o mundo de fora, assim, enlouquecidamente, é de dentro para fora. Então, em breve, eu vou abrir inscrições para uma mentoria. Essa mentoria está sendo construída. E vai ser uma jornada para desenvolver essa autoconsciência ativa. Um passo, na verdade, para desenvolver. Então eu estou construindo um espaço seguro para a gente compartilhar, para a gente refletir e começar esse novo ciclo, né? Com o meu apoio profissional, na busca para que você desenvolva esse sentido, essa consciência de si mesmo, essa evolução pessoal e espiritual. Então eu vou falar sobre esse tema ou outros, mas assim, entenda, os temas que vão ser trabalhados na mentoria vai ser o que faça sentido para o grupo, como um todo. Então as vagas vão ser limitadas para poder eu conseguir trabalhar com todo mundo. Enquanto eu não abro as inscrições, tem um link na bio do grupo secreto. Quem tiver nesse grupo vai receber em primeira mão essas inscrições.
Ah, tá aberta as inscrições, se você tiver interesse e querer garantir a sua vaga, sim, vai lá. Não vai custar nada, nem R$1. Você não precisa também se obrigar a se inscrever só porque tá lá. Mas, estando lá, você vai ter a chance de ser um dos primeiros a ver a mentoria sendo aberta ali e garantir a sua vaga, se você tiver de fato interesse, se estiver gostando da forma como eu tenho falado aqui, apontado e tal, quiser conhecer melhor de perto o meu trabalho. Sem a mentoria tem também a psicoterapia. A psicoterapia, que é um movimento mais particular, é contigo, eu e você e eu. Mas é você com você mesmo. Eu vou estar lá como suporte. Mais um pouquinho com a sua ajuda, obrigada. Tô muito feliz com a live, me ajudou bastante, estou maravilhada, que bom. Cara, eu fiquei passada também. Porque eu olhei pra esse tema e disse assim, eita, desafio, vamos lá. E aí deu certo, graças a Deus. Então é isso, gente, assim, ó, fico muito feliz pela presença de todos. A live vai ficar gravada, se vocês acharem interessante, vocês encaminham para as pessoas. Quem não tá inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve. Eu vou, assim que terminar aqui a live, eu vou salvar ela no Instagram. Mas aí eu dou um tempo, porque eu vou baixar, vou botar no canal do YouTube e depois eu coloco o link do canal do YouTube nos stories. E aí, se você tiver interesse, vai lá, clica no link lá dos stories, vai lá no canal, se inscreve, comenta, encaminha, porque lá no YouTube é melhor, inclusive, para você encaminhar para as pessoas assistirem, porque elas podem colocar na velocidade 2. E aí fica a critério das pessoas, né? Pausar para ver depois. E aí no Instagram tem umas dificuldadezinhas nesse sentido. Tá bom? É isso. Tiverem sugestões de temas, me encaminhem no direct, no WhatsApp, como queiram. Vou adorar interagir com vocês. Tem sido assim incrível essa relação, então vamos juntos. Então, Valquíria, sinta-se à vontade para compartilhar mais comigo lá nos stories também e tal. E é isso. Obrigada a todas. As tias vão amar mesmo. Beijos, beijos, beijos. Até segunda. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar a live.